Pessoal, eu preparei aqui 12 maiores desafios da liderança de linha de frente. A gente sabe que esse nível de liderança tem N desafios, mas se eu pudesse compilar, resumir os 12 maiores desafios que a liderança tem, sem dúvida eu escreveria esses que eu vou acabar de mencionar para vocês. O primeiro deles, pessoal, é estabelecer credibilidade. A liderança de linha de frente, ela tem como principal ponto ser uma pessoa em que a equipe acredita. Ela acredita. Então, estabelecer credibilidade, desenvolver credibilidade também é um processo. Tá? Então, como um grande desafio, talvez o maior da liderança é o quê? É desenvolver a sua credibilidade para que as pessoas, a equipe, o time, os operadores possam acreditar na liderança. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, pessoal, é desenvolver uma mentalidade de gestão. Ele precisa começar a ter uma ideia básica de gestão. Gerir. O que é gerir? É decisão em cima de dados. Ok? Ele pode até coletar fatos, mas decisão em cima de dados. É aprender um pouquinho a rodar o PDCA, os 4 ciclos do PDCA, para melhorar algumas condições na qual a necessidade da empresa coloca para ele. Então precisa ter noções de gestão, PDCA. 3. Aprender alguns fundamentos de liderança. Hoje a gente vai começar a dar algumas dicas para que vocês possam se alinhar, se vocês ainda não conhecerem, né? Alguns itens, alguns conceitos básicos de liderança. Um outro desafio é balancear a liderança e execução de tarefas. Eu percebo no chão da fábrica, pessoal, muitas vezes, talvez hoje não muito com o supervisor, mas eu vejo também, mas principalmente nos líderes, né, naquelas pessoas que dão suporte ao supervisor, frequentemente eles operando máquina, frequentemente eles embalando peças. Eu até costumo brincar com o pessoal, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu pergunto para eles se eles torcem para algum time de futebol. Aí eles falam assim, sim, Ayrton, eu torço sim. Ué, para que time que você torce? Ah, sei lá, eu torço para o São Paulo. Tá bom. E você de vez em quando assiste futebol aí na televisão? Não, assisto. E diz uma coisa para mim, você conhece o técnico do seu time de futebol? Conheço. E o auxiliar técnico, você conhece? Ah, eu conheço também. E eu poderia dizer que o teu supervisor é como se fosse o técnico do time e você como líder, eu poderia dizer para você que você é o auxiliar técnico do time? Sim. E diz uma coisa para mim, quando você assiste essas partidas de futebol, você vai lá, o auxiliar técnico entrando para jogar bola? Você vê o técnico do time entrando para jogar bola? Não vê. E por que você não vê? Uma, porque a regra não deixa, mas vamos tentar por um outro ângulo. Se o auxiliar técnico ou o técnico entrar para jogar bola, será que ele vai conseguir ver o jogo em andamento? Será que ele vai ver o outro time atacando? Será que ele vai ver um lançamento? Será que ele vai perceber a movimentação do jogo? Então, pessoal, essa é uma reflexão que eu deixo para você. Se você gosta de operar muito a máquina, se o teu líder fica gastando muito tempo operando o equipamento, talvez você tenha que refletir sobre essas coisas. Por quê? Porque quando você está fazendo esse tipo de trabalho, ou quando o teu líder está fazendo esse tipo de trabalho, ele está fazendo uma atividade que não é dele, é do operador. Então talvez aí esteja sendo pago para algo que não é necessário ele fazer inicialmente. E outra, ele deixa de fazer algumas atividades dele quando ele faz esse tipo de trabalho. Logicamente, a gente entende que na produção ocorrem várias coisas, então eventualmente ele pode ajudar. Se for uma operação gargalo, se for uma operação crítica, por algum momento, mas algo muito pontual, mas não crônico, não sempre. Então, esse é um comentário que eu deixo aqui em relação ao quarto ponto, ao quarto maior desafio da liderança de linha de frente, que é balancear os conceitos de liderança, né, de impulsionar a equipe,
com a execução propriamente das tarefas. Um outro desafio, pessoal, que eu listei, é o quinto desafio, é administrar as expectativas da empresa com as expectativas das pessoas. Eu expliquei alguns minutos antes, quando a gente conceituou a liderança. Um dos princípios que eu gostaria que você começasse a pensar, que é fundamental para a liderança, é o quanto a gente administra a expectativa que é da empresa para se atingir alguma coisa com a expectativa das pessoas, para que as pessoas possam ter, no mínimo, a condição de participar desse processo, de dar sua opinião em relação a isso. O sexto, e é um dos grandes desafios que eu percebo, é focalizar, né, os seus esforços, na maioria das vezes, em coisas que estão no controle direto do supervisor com a sua equipe. É lógico que ele precisa exercer o poder de liderança com os seus pares, com as outras áreas, para que ele possa captar, concentrar a energia e trazer essas pessoas para que possam ajudar. Mas o maior foco dele, pessoal, a maior atuação dele é em relação aos pontos que ele tem total controle. Então, a gente vai fazer um post específico em relação a isso. Eu queria que você parasse um pouquinho para refletir. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas botam expectativa, elas acreditam, elas acabam acreditando que muitas vezes o resultado dela está travando porque depende do outro. É lógico que se isso acontecer, você tem que escalonar isso para a tua chefia para que ele possa ajudar. Mas muitas vezes é uma barreira invisível que você acredita que tem, mas ela não é verdadeira. Então, quando você foca o seu esforço onde você tem controle, as coisas mudam. As coisas acabam sendo potencializadas. O sétimo grande desafio, pessoal, da liderança de linha de frente é saber como implementar a mudança. Parece que é fácil, mas não é. Nós vamos fazer também um vídeo específico sobre gestão de mudança, com coisas básicas e simples. E o desafio aqui, pessoal, não é nem o que precisa mudar, porque muitas vezes a mudança não depende nem da empresa onde você trabalha, vem da matriz, vem de uma outra unidade, vem da alta liderança e você precisa executar a mudança e ponto final. Então a questão não é nem o que mudar, a questão é como mudar. Como eu tenho que fazer uma mudança de forma assertiva. Então 70%, 74%, que é uma pesquisa americana, mencionou o seguinte, 70% das iniciativas de mudança das empresas falham. Por quê? Porque não se sabe como mudar. E gestão de mudança, pessoal, é muito importante. Às vezes, uma pequena mudança no processo, que envolve até uma melhoria interna, ela pode ter uma interação com alguma parte do componente ou da peça que você fornece no cliente final, não simplesmente contato ou interação física, mas interação termodinâmica, térmica, eletromagnética, que pode causar um estrago absurdo. Então precisa ter muito cuidado em relação ao processo de gestão de mudança. O oitavo grande desafio, pessoal, é avaliar a performance da equipe. A equipe espera do supervisor, pelo menos 2 vezes por ano, como que ele está indo, como que está sendo a performance dele, ele quer saber, ele quer um feedback em relação a isso. Ninguém consegue passar muito tempo sem saber como que está a sua performance. Esse é um ponto crucial. Avaliar a performance da equipe pelo menos 2 vezes por ano. O nono desafio, pessoal, é corrigir desvio de comportamento. Como que eu faço uma correção quando eu percebo que alguma coisa, algum comportamento não está adequado? Qual é a técnica que eu utilizo? Que caminho eu posso fazer isso da forma mais assertiva possível? Então esse é um outro desafio enfrentado pela liderança de linha de frente. O 10º, pessoal, é manter e melhorar a robustez do processo. O que é robustez do processo? É tornar o processo mais eficiente, a gente conseguir mais resultado, no mínimo com a quantidade que a gente tem hoje de recurso. É fazer mais com, no mínimo, a mesma quantidade.
de recurso. É tornar o processo com menos desperdício, entender, saber enxergar o desperdício, porque muitas vezes ele está na frente, mas a gente não enxerga. Então, robustez do processo é isso, é reduzir desperdício, é reduzir variabilidade do processo. O 11º grande desafio, pessoal, é a habilidade de resolução de problema, principalmente problema em relação ao produto. Nós somos pagos para quê, pessoal? Para resolver problema, senão a gente estava na praia. Então, nós precisamos ser bom de resolver problema. E existe técnica para resolver problema. E a gente vai fazer também um vídeo específico com dicas, com alguns métodos para que você possa, de uma forma simples, tentar resolver problema. A gente fez até um vídeo anterior, porque problemas de anomalia ocorrem no processo. Então, se você tem aí dificuldades, se você não tem um caminho claro, um método, assista esse vídeo. E um dos vídeos eu dou uma dica bônus, que eu forneço um fluxograma para que você possa ter uma facilidade no raciocínio de resolução de problemas. O 12º grande desafio da liderança de linha de frente, fechando o pacote de 12 desafios, é manter as pessoas engajadas e motivadas. Pessoal, se as pessoas não estiverem motivadas, se as pessoas não estiverem engajadas, se as pessoas não estiverem felizes na tua área de trabalho, você vai ter problemas. Ter as pessoas engajadas, motivadas, é a arte da liderança. É um processo que precisa ser construído. Então aqui eu te mostro os 12 maiores desafios da liderança de linha de frente.